Olá meus amigos, aqui quem fala é o Leonardo Ferreira da Ferreira Studios e estamos começando mais um vídeo sensacional aqui no canal. E hoje tirando a dúvida do Jefferson que perguntou sobre como nós podemos fazer uma troca de rosto mais orgânica dentro do Photoshop. Ou seja, como nós prevalecemos com a simetria, a luminosidade e o mesmo tom de pele em projetos que a gente precisa fazer uma manipulação de troca de rosto. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. As exigências são que você esteja com o seu Photoshop CS6 ou CC em versões superiores para que você consiga utilizar todos os efeitos e as ferramentas que nós vamos utilizar aqui, ok? Para a gente começar, nós vamos fazer duas coisas. A primeira coisa é que você tem uma imagem de um rosto aí, obviamente, e tem uma imagem secundária de um rosto qualquer que você queira. Percebam que os tons de pele são totalmente diferentes, e é isso que torna o efeito tão interessante. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esse rosto secundário, a layer que você tem aí de um outro rosto, e a gente vai fazer um recorte em volta aqui dessa face. Então vou recortar aqui a face, bem tranquilo, e aí eu tenho meu recorte, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e automaticamente eu tenho esse recorte aí que nós vamos utilizar. Vou dar um Delete nessa cena rosto, e agora eu vou selecionar a minha layer aqui, vou renomeá-la para rosto, vou diminuir a opacidade, e vou posicionar com um Ctrl T até mais ou menos a área dos olhos aqui. Eu vou pegar o Anchor Point e vou colocar justamente no início do olho da nossa background, para a gente ter um eixo de simetria bem mais próximo e bem mais simétrico em relação à nossa background. Agora eu vou rotacionar aqui, vou diminuir a escala segurando o Shift para ir em proporção e vou organizando o rosto até chegar em um formato mais próximo desse que a gente tem, ok? Nesse caso da minha imagem, é importante a gente mexer um pouco aqui nas laterais, por mais que isso não seja tão positivo, mas não vai impactar tanto no formato dessa imagem que eu estou utilizando. Então é bom você trabalhar a escala para você conseguir chegar em um padrão que você goste. Voltando à opacidade, é mais ou menos isso que a gente vai utilizar para poder constituir essa imagem. E agora, para a gente conseguir deixar esse efeito mais bacana ainda, a gente pode até rotacionar aqui um pouquinho. E agora a gente precisa evidenciar esse tom de pele da nossa layer background. Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar minha layer de rosto, vou vir em Image, Adjustments e eu tenho uma opção chamada Match Color. Clicando no Match Color, eu vou colocar aqui um Color Intensity de 95, que é a intensidade em relação à cor, e vou dar um Fade de 10 para suavizar mais essa cor. Eu posso neutralizá-la, mas nesse caso nós não vamos precisar. Qual que é o meu arquivo base? É o rosto base.jpg, que é justamente esse arquivo que está aberto, e a minha layer é a minha background, ok? Automaticamente, quando eu der OK, ele já vai fazer aqui para nós esse tratamento tentando deixar o tom de pele da nossa layer em questão em relação à nossa layer de fundo o mais próximo possível. E é isso que torna o efeito tão interessante. E agora a gente precisa suavizar esse efeito em relação às arestas para a gente poder chegar num resultado bem mais eficiente. Para a gente fazer isso, eu vou dar um Ctrl J na minha background e vou escrever corpo, porque essa vai ser a imagem de base que nós vamos utilizar. Posso tirar a visão dessa background agora e na minha aba corpo eu vou selecionar a minha layer de rosto, vou voltar para a minha layer do corpo e vou vir aqui em Select, Modify e eu tenho uma opção chamada Contract. Quando eu vim na opção, eu posso colocar aqui mais ou menos 5 pixels que ele vai contrair a seleção. Isso é importante para a gente conseguir suavizar as arestas da nossa layer rosto, ok? E não ficar tão próximo em relação ao recorte. Então eu vou dar um OK e automaticamente ele fez essa contração em relação à seleção. Agora eu desabilito a minha layer rosto e vou dar um Delete. Automaticamente, voltando a layer rosto, olha o que ele fez para mim. Ele consegue preencher com a camada rosto por cima, mas ele ainda tem uma área sobrando. E essa área vai ser importante para o processo de refinamento de aresta automático que a gente vai fazer agora. Então a gente seleciona a layer rosto, seleciona a layer corpo e vamos vir aqui em Edit e a gente tem uma opção chamada Auto Blend Layers, ok? E quando a gente clicar nessa opção, a gente vai deixar essas duas opções marcadas para ele considerar as transparências das áreas e considerar os tons e as cores que estão em volta em relação à layer que a gente selecionou. Então vou dar na panorama mesmo, vou dar um OK e ele vai realizar o processo para nós e automaticamente já está quase tudo completo. Mas a gente ainda perdeu um pouco aqui e a gente pode suavizar um pouquinho essa frequência que ficou em relação à correção da imagem. E como que a gente vai fazer isso? Eu simplesmente seleciono todas essas layers, vou dar um Ctrl G, agrupo elas, escrevo o rosto, ok? Posso dar um Ctrl J ou habilitar a background. E agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma máscara em cima da minha layer rosto.
Essa máscara eu vou colocar em preto, vou inverter as cores, dar um Ctrl Delete e automaticamente ele vai mostrar somente a minha background. E agora a gente vem aqui com a nossa ferramenta pincel, habilita a cor branca para a gente poder mostrar tudo que está na máscara, ou seja, ele vai mostrar tudo que está dentro da pasta. E aí eu vou automaticamente mostrando as áreas que eu quero, ok? Então eu posso prevalecer aí com todo o rosto de maneira bem funcional e deixar um resultado muito mais interessante, ok? Então simplesmente eu consigo gerar essa suavidade de maneira bem bacana. Mas para a gente conseguir chegar num resultado mais interessante ainda, a gente pode simplesmente dar um blur nessa separação de frequência. Então como que a gente faz? A gente abre a pasta aqui, que a gente acabou de encapsular, vamos selecionar a nossa layer rosto, a nossa máscara, vamos vir aqui na opção de pincel, inverte a layer aqui, coloca em branco, ok? E a gente vai passar aqui simplesmente para mostrar a área que a gente tinha da nossa imagem anterior, ok? E voilá, a gente tem um resultado bem mais satisfatório. Isso é porque a gente ainda pode aplicar aqui um High Pass para deixar mais definido as áreas das curvas, das arestas. A gente perdeu um pouco aqui da vibração em relação aos olhos, mas isso é muito simples a gente corrigir. Basicamente, a gente vai vir aqui na nossa layer rosto e a gente faz uma seleção dentro dessa área dos olhos, segurando o Shift, ok? Então segura o Shift, faz a seleção e a gente vem aqui numa opção do Adjustments, clica aqui e a gente vem numa opção chamada Vibrancy. Automaticamente a gente dá um Creating Clipping Mask para aplicar somente da nossa imagem e a gente pode corrigir essa vibração para deixar os tons mais brancos aqui. Então ele sai de um tom muito azulado e deixa o olho mais branco. A gente pode mexer um pouco depois na vibração e ter um resultado muito interessante. E voilá, tá aí a nossa imagem. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse efeito. É um resultado bastante interessante, que dá para você brincar muito. Percebam que a pele, a separação de frequência, a relação do tom, a luminosidade ficou praticamente perfeito. Você pode brincar depois com esse nariz, o objetivo aqui é simplesmente ensinar a técnica, não chega na perfeição absoluta. Mas espero que vocês tenham gostado desse efeito, dá um resultado muito interessante e dá para fazer muita coisa legal com essa brincadeira, principalmente para campanhas publicitárias. Não deixe de dar o seu like, de comentar, compartilhar esse vídeo. A gente se vê na semana que vem. Valeu!